Ele é filho de uma venezuelana com um brasileiro e passou a infância e a juventude inteira convivendo com diplomatas e embaixadores e respirando política internacional. Ele hoje é formado em Relações Internacionais e é pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. No programa de hoje a gente vai conversar com o Pedro Rafael, que também é meu colega na bancada do programa Bomba Atômica e que vai falar um pouco pra gente sobre esse caldeirão multicultural que ajudou a fazer dele esse pré-candidato. Vamos lá! Bom, Pedro, eu estava dando uma estudada a teu respeito, ele tem um site, fica a dica, pedrorafael.com.br, e eu estava lendo que você tem uma característica interessante, a sua mãe é venezuelana, teu pai é brasileiro, e isso meio que trouxe uma curiosidade sobre política internacional. Como é que é isso? Fala um pouquinho pra gente. Bem, Galva, sempre desde pequeno meus pais incentivaram bastante todo esse estudo sobre Brasil, Venezuela, e por a minha mãe ser venezuelana, meu pai ter assumido sempre alguns postos de alguma referência, eles sempre participaram de muitas reuniões diplomáticas. Então, eu sempre desde pequeno acompanhei esse cotidiano dos meus pais, de participar de reuniões com o cônsul de lá, o cônsul daqui. Na minha casa sempre tinha algum diplomata, principalmente venezuelanos, que acabou virando, e diplomatas brasileiros, também amigos do meu pai, hoje já embaixadores, e acabou virando uma rotina, eu querer saber mais, eu querer estudar mais, e isso, quando eu era pequeno, eu queria fazer medicina, e quando eu desisti de fazer medicina, eu só tinha uma curiosidade, fazer relações internacionais. Decidi fazer relações internacionais, me formei em relações internacionais, e agora paixão sempre, né? Continuar estudando todos esses temas, Brasil, Venezuela, América Latina principalmente, tanto que minha monografia foi a influência do chavismo e bolivarianismo na América Latina, que não existe nenhuma na verdade, esse é o final da monografia, e acabou sendo isso, essa é a razão. Agora, como é que foi trazer isso para a política local, né? O papel do deputado estadual é um papel bastante local. Como é que é trazer isso, assim, somar as duas coisas? Então, eu acredito que a gente tem que se espelhar nas boas referências de outros países, outros estados, não apenas buscar fazer o que a gente acha que tem que fazer aqui. Que às vezes a gente pode pegar uma experiência do Chile, da Espanha, dos Estados Unidos, de algum estado americano e aplicar aqui no Rio de Janeiro. Para quem já foi na Flórida sabe, por exemplo, que o modelo de trânsito lá é bem diferente daqui. Então, obviamente que não um papel de deputado estadual cuidar disso, legislar o trânsito fluminense ou do país, mas são modelos que a gente pode pegar de outros países, ideias, trazer outras ideias para aplicar aqui no Brasil, assim como tem políticos de outros países que vêm ao Brasil buscar ideias. Então, quanto mais intercâmbio a gente tiver, eu acredito que vai ser melhor para a nossa população. Agora, a gente está aqui hoje gravando na Associação Comercial do Rio de Janeiro, que é uma entidade bicentenária, e que tem um papel muito importante na questão do desenvolvimento. A gente estava conversando sobre isso outro dia, né? Como é que você vê o papel do deputado nessa função de atrair desenvolvimento para o Estado do Rio, que é urgente para o Estado do Rio? Então, infelizmente a gente hoje tem alguns deputados na LERJ que acabam fazendo um retrocesso no desenvolvimento econômico do Estado. São deputados que estão querendo votar em aumentar tributos, por exemplo, de óleo e gás. A gente já tem o Estado do Rio de Janeiro quebrado. Se você gosta ou não do atual governo, a gente tem que saber que está quebrado. Então, se a gente aumentar tributo, a gente está perdendo emprego. Se a gente perde empresa, a gente está perdendo geração de empregos. Então, a gente que já somos um dos piores estados do Brasil em geração de emprego. E tem cada vez mais emprego. Então, a gente tem que buscar o quê? Desenvolvimento econômico. Então, há uns anos atrás, a gente reconstruiu a economia naval, né, o setor naval, a gente trouxe multinacionais para o interior do estado, Citroën, Peugeot, lá para Porto Real, as empresas alemãs lá para Santa Cruz, de minério, tudo isso. Então, se a gente começa a trazer de volta
a gente vai trazer desenvolvimento local, vai fazer uma geração de emprego e vai principalmente desenvolver o nosso estado de uma maneira plural. Não adianta querer desenvolver apenas em uma área, em um local. Tem que ser no estado inteiro, 92 municípios. E a associação comercial tem fundamental papel nessa área, porque aqui estão concentrados a grande maioria dos principais empresários do município. Tem também a Firjan, a FEComércio, outras associações de cada área, né? Aço Brasil, tantas outras. Então, mas a associação comercial, por ter um peso histórico bicentenário, é a Casa de Mauá, acredito que nós temos um papel fundamental para isso. Você acha que ficou faltando a LERJ nesse último mandato discutir um pouco mais essa necessidade de fomento da economia? Faltou isso? Sem dúvida. Acho que os deputados ficaram muito travados, principalmente na crise fluminense, né? E aumentar imposto para ter mais renda e tal, mas acho que faltou um pouco de visão liberal na cabeça dele, que se reduzir um pouco o imposto, ou pelo menos deixar como está, dar algum tipo de incentivo que tanto é criticado, mas acredito que a partir do momento que os deputados olharem isso, eles vão conseguir gerar mais emprego, e é bom para eles poderem falar, nós lutamos por isso, e não apenas eu lutei para aumentar um imposto. Eu, pessoalmente, não votaria em ninguém que lute para aumentar imposto. Sim, claro. Pedro, obrigada por ter recebido a gente. Foi um prazer. Aqui o lugar é lindo e, assim, aposto muito que a gente vai conseguir fazer... A gente ainda vai conseguir discutir muito política daqui para frente. A gente conversou com o Pedro Rafael. Pedro Rafael é pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. Até lá. Obrigado, Galvo. Obrigado a todos. E podem acompanhar nosso trabalho aí no Facebook, Instagram e no site pedrorafael.com.br. Isso aí. Obrigado. Segue lá.